Quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo pra gente ver aí a reação do Neto depois que o Palmeiras ganhou do São Lourenço. Que será que o Veloso e o Neto vão aprontar agora, hein? Pois é, a gente vai ver. Mas dá o seu like aí, pô. Se inscreva no canal aí, se é que já não tá inscrito, hein? Confere a tua inscrição aí. E também já vamos ficar atentos aí, porque eu quero saber se você concorda ou discorda desse pessoal que vai comentar agora aí. Vamos ver o que o Neto e o Veloso falaram aí dessa estreia do Verdão na Libertadores 2024. Na verdade, o VAR nasceu na Copa do Mundo 2006, quando o cara viu na televisão o Zidane meter a cabeça no Materazzi e contou pros caras. Ali que o VAR nasceu. Porque o árbitro não tinha visto. O árbitro não viu, tinha uma TVzinha atrás do banco da arbitragem. Aí o cara olhou, aí correu lá e falou: o Zidane deu uma cabeçada no cara, pode meter ele na rua. Porque chegou a mãe dele. Esse foi o primeiro VAR e logicamente não podia. Chegou a irmã dele e a mãe. Deu-lhe uma cabeçada. O que os caras xingavam minha mãe, minha irmã, minha mulher. Se eu fosse dar cabeçada, dar cabeçada tem que ser aqueles bode. Sabe aqueles bode que fica naqueles negócios? Tem que ser aqueles bode. Não é não? Aqueles bode. E eu sou bode mesmo, Veloso. Vamos falar do Palmeiras, jogo de ontem, então, depois desse giro pelo mundo em assuntos. Agora, o Palmeiras ontem, o Abel é a estratégia que ele fez o ano passado, a mesma, né? Só que dessa vez ele foi com um time mais misto, o primeiro tempo realmente não foi muito bom. Acho que alguns jogadores decepcionaram o torcedor e principalmente o Abel no jogo de ontem, no primeiro tempo. E no segundo ele coloca alguns titulares. Que defesa do Lombo ali. Defesaça, essa bola. E em seguida saiu. E o Palmeiras não tomava gol assim, sabe por que toma? Não tem Gustavo Gomes? Não, o Gustavo estava aí. Ontem até teve. Ontem ele estava. Não, mas da onde tá a bola ali? De ritmo. Ele tá voltando. Mas se é a defesa titular, dificilmente mesmo. Uma outra defesa boa. Tomaria esse gol. O Lomba foi bem ontem. Mas no segundo tempo, quando ele coloca alguns jogadores titulares, o nível sobe. O Palmeiras joga melhor, pressiona ali o São Lourenço. E poderia até, no primeiro tempo poderia ter perdido, no segundo poderia ter vencido. E aí seria um resultado muito importante. Mas foi bom. O Palmeiras no ano passado... Outra defesa boa, hein? Outra defesa boa. Ele esperou, né? Não caiu. Ele esperou. Não caiu. Não caiu. Foi no limite, né? Foi no limite. Na ponta ali. A bola quase encobriu ele. Mas ele passa é gol. Muitas vezes o goleiro quer adivinhar, quer sair antes, ou fica de joelho, aí fica sem mobilidade. O Lomba esperou bem. Você já ficou de joelho alguma vez em algum armário de concentração? Não. O Peixe ficou te esperando. Isso foi o caso do Peixe, não era? Ele ficou te esperando de joelho lá no armário, você ficou 3 horas conversando com a menina. 3 horas, Veloso. Você é pastor? O que você é? Você é psicólogo, velho? Mentira essa conversa. Mas, enfim, aí foi um bom resultado. Palmeiras esse ano começa empatando com um time muito modificado em função da cidade. E por sinal, ano passado perdeu, né? Perdeu pro Bolívar lá, 3-1. Altitude. 3-1 pro Bolívar lá. Mas era um time de menino. Agora não, agora foi um time misto que reagiu bem até alguns jogadores. Como eu disse, alguns decepcionaram e muito. Sabe o que eu achei, assim, que eu tenho visto? E o Veloso comentou 2 desses jogos que eu vou citar aqui. O Palmeiras, ele tá demorando, tá numa situação difícil para começar a jogar. Quanto o Novo Horizontino, tomou um vareio no primeiro tempo, aí voltou no segundo tempo, jogou e ganhou o jogo merecidamente. Contra o Santos, foi tomar o gol para depois começar a jogar. Até ali parece Eu tô até tentando entender isso, se é o time titular que tá cansado. Não, mas acho que eu não sei o que é, velho. Foi a mesma coisa. Ele tomou 1-0 no primeiro tempo. Verdade. O segundo tempo, aquele centroavante grandão lá, o Eraso, perdeu 2 gols. Aí depois que ele perdeu 2 gols, poderia ter aberto 2-0. Agora vamos começar a jogar. Tudo bem que a vinda dos jogadores do banco ajudou, né? O Aníbal entrou bem, o Piquerez entrou bem, o Flaco entrou bem. Mas parece que o time tá falando assim, ó, enquanto o jogo tá 0-0, vamos levar no banho-maria. Quando o time tá numa situação difícil, como foi na Vila Belmiro, tomou 1-0, começou a jogar. Poderia até ter empatado. Então, tem uma coisa que eu não entendo até hoje como ex-jogador. Eu discutia muito isso na hora. Mas por que eu vou ficar na reserva para entrar no segundo tempo? Dedê, já falamos um pouquinho sobre esse jogo aqui, que para o Palmeiras, pela circunstância, foi super importante esse 1-1, pensando em Campeonato Paulista, em preservação de atletas. O Palmeiras agora pode se dedicar completamente para a decisão do estadual. Completamente. Ele abriu mão dos principais jogadores, aí ontem no segundo tempo ele viu que a situação não estava boa pro Palmeiras, ele colocou alguns dos principais jogadores, dentre eles o Piquerez, que eu falei aqui, meus amiguinhos, que pro Piquerez individualmente foi um gol importante, porque ele vinha jogando mal o Campeonato Paulista, vinha sendo substituído falhou em algumas... no gol do Santos, né? E algumas partidas, falhou no gol do Santos, que ele ficou olhando só a bola, e aí o Otero
apareceu de surpresa ali fazendo... O Otero, que é muito alto, né? Fazendo o gol, né? O Otero, o gigante Otero, fazendo o gol. Então ele não vinha jogando bem. Então, de repente, esse gol pro individual, né? Pro Piquerez possa fazer bem, pode fazer bem para ele para a sequência, porque a gente sabe que é um jogador que tem um nível altíssimo de qualidade técnica. O primeiro tempo o Palmeiras até começa bem, depois sente um pouco o volume de jogo do São Lourenço, que é um time também muito bem treinado, né? Um time que tem muito volume. Até em algum momento parecia que o São Lourenço marcaria ali o segundo, o terceiro gol. E aí quando o Palmeiras no segundo tempo ele muda a atitude, o time fica muito mais dinâmico, muito mais aguerrido. Eu acho que entenderam ali que precisava correr um pouquinho mais, se dedicar um pouquinho mais. As alterações também, na minha opinião, surtiram efeito, até porque o Palmeiras conseguiu melhorar o seu desempenho. E no final, acho que o empate ficou de bom tamanho. Quem será que acertou o palpite, hein, Denilson Show? Quem será? Palpites. O jogo é São Lourenço e Palmeiras. Sgarbi. E o Palmeiras vai perder esse jogo. Vai. 1-0 São Lourenço. Ulisses. Ai, cara, é ridículo. 2-1 pro Palmeiras. Ai, cara, é ridículo. Bom placar, roubou meu placar. Então 1-0 Palmeiras. Ai, cara, é ridículo. 3-1 São Lourenço. 3-1 São Lourenço. Ai, cara, é ridículo. Hoje ele tá pra baixo. Tranquilão, 1-0. Ai, cara, é ridículo. 0-0. Ai, cara, é ridículo. Dedê. 1-1 esse jogo aí. 1-1 esse jogo aí. Esse foi o dia mais feliz da vida do Dedê. Eu lembro muito bem desse dia. Aquele finalzinho ali, o dia mais feliz, pelo menos no ano passado. Esse dia. A reforma também lembra. É verdade. Tio Sol. Ai, pode aumentar. Pode aumentar. Chico Garcia, Saudade Dedê do acertou Belo. o placar, 1-1. E o Rony acertou também a movimentação na partida. Pô, o Rony gosta de Libertadores, né? Eu vi alguns torcedores até pegando no pé dele. Pô, perde gol e tal. Ele se movimentou, ele tentou. O Palmeiras realmente... Fez pênalti. Depois a gente vai Valeu, passar Chico esse Garcia. lance. Só pra lembrar. Valeu, Chico O Palmeiras- Garcia. O Palmeiras sofreu mais do que eu imaginava no primeiro tempo e esse jogo aqui também em São Paulo vai ser difícil. O São Lourenço imprime uma correria. Aliás, grupo chato, né? Que ainda tem o Del Valle no grupo, assim, é complicado. E pro Palmeiras, diante do contexto, entre as duas finais do Paulista, precisa reverter uma vantagem domingo pro Santos, precisava preservar alguns jogadores. Eu achei o ponto ganho. A gente está falando de uma fase de grupos, tem mais 5 jogos, é fora de casa, o São Lourenço vem jogar aqui. No segundo tempo, como disse o Denilson, vieram os reforços do banco e mudou também a atitude. Que aí o Palmeiras começou a empurrar um pouco mais o São Lourenço, ofereceu contra-ataque, e aí ficou aquele jogo, né? O São Lourenço tanto podia ter feito um gol, quanto o Palmeiras chegasse ao seu gol, chegou ao seu gol, garantiu o empate, que foi maravilhoso. Algumas atuações importantes aqui, como o Marcelo Lomba, porque ele não joga sempre, né? E o Ronaldo até pode falar melhor. Aí o goleiro chega num jogo decisivo de Libertadores, porque todo jogo é decisivo, e ele fecha o gol. Ele foi fundamental. Acho que foi até um dos principais jogadores do Palmeiras. E o Luiz Guilherme entrou bem, o Piquerez também fazendo gol. Eu acho que foi um ponto a ser comemorado. Agora tem um detalhe, só estatísticas assim gerais. Nas últimas 6 edições da Libertadores, o Palmeiras conquistou a melhor campanha na fase de grupos em 5 delas. Na única que não conquistou e foi segundo colocado nesse quesito, ele acabou sendo campeão da Libertadores, que foi em 2021. Ou seja, o aproveitamento normalmente, quando ele começa a enfrentar esses grupos, se movimenta pela América do Sul, é muito alto, Sgarbi. Pra mim é um jogo que deixa claro como a camisa do Palmeiras pesa em Libertadores também. Porque eu concordo com o Chico, com o Denilson aqui em algumas questões. O Abel, pra mim, errou, tá? Eu sei que é raro a gente falar que o Abel errou. No começo do jogo, pra mim, o time tava muito bagunçado. O Caio Paulista, por exemplo, quando a gente lembra... Não, mas tem que lembrar. O senhor tem um rancor explícito. É verdade. Não é, mas falando sério, não coloca o coração aí nesse comentário, sem não. coração, mas era um cara que... Coração envenenado. Mas é um cara que na temporada passada foi um dos melhores laterais do país, laterais, vindo justamente por trás e avançando. Ele jogou muito... Ele. Ô, irmão, Mas não, o Vanderlan entrou bem no jogo contra o Santos. entrou bem, só que o... Ronaldo. Para com isso, cara. Só que o Caio Paulista jogando mais atrás, chegando mais atrás, indo pro ataque. Ai, Indo pro ataque e vindo de trás. Fica quieto, cara. Então eu já me enrolei inteiro. Ele você era um tá cara... todo confuso. Ele foi um cara que se destacou muito mais do São Paulo. Enfim, ele na frente, pra mim, não é um cara que tem essa liberdade pra pegar velocidade e atacar, que foi o que ele fez muito no São Paulo ano passado. Então, pra mim, o Abel tem que se ligar um pouco nisso. Tudo bem, tem o Vanderlan, que é um jovem muito promissor. Enfim, a gente tem que destacar bastante, assim, o Luiz Guilherme, pra mim. O Abel ele tem um trabalho muito bacana com a base. O Palmeiras, na verdade, nos últimos tempos, quando passou a olhar mais pra base,
Teve sucesso nisso, em vendas, em títulos. A gente vê o Endrick, né? Não precisa nem falar, a segunda maior venda da história, a terceira maior venda da história do futebol brasileiro. Então, para mim, esse olhar com cuidado na base, entrando o moleque em jogo de Libertadores, não sentindo a pressão no jogo difícil, é muito significativo para o Palmeiras e para o Luiz Guilherme. Mas esse quesito base, Capela, se a gente pensar Garcia, base, Vanderlan, base, Naves, base, não é? Gabriel Menino, que ontem estava lá, base, não é? Aí o Luiz Guilherme, que ele até deu uma cutucadinha, o Abel falou, tem que voltar para marcar, porque depois originou um lance polêmico, poderia ter marcado a arbitragem uma penalidade para o São Lourenço. É um lance polêmico, eu não marcaria, mas vocês vão falar sobre isso depois. Perfeito. O Abel, assim, idolatria que eu tenho por ele, apesar de não ser palmeirense à parte, que eu acho que ele é um baita de um treinador, o Abel Ferreira ele é uma pessoa curiosa. Porque ninguém coloca em xeque aqui a credibilidade de um trabalho vitorioso e um histórico no futebol brasileiro. Ponto. Agora, você percebe como o Abel ele não tem muita paciência, por mais que ele dê uma rodagem para a molecada da base. Por exemplo, ontem ele falou na entrevista coletiva sobre puxar a orelha do Luiz Guilherme por causa desse lance. Mas ele não puxa a orelha do Breno Lopes, ele não fala sobre isso quando o Rony erra. Quer dizer, ele tem um pouco... Quando outros jogadores erram. Então, assim, o Endrick demorou para colocar. O Endrick ganhou na força de vontade, no campo, porque não era um titular absoluto. Você vê que outros jogadores, como o Messinho, que o Everton gosta de falar, o Estevão, praticamente não joga. Esse moleque joga muita bola. E ele precisa ganhar uma rodagem. O que o Palmeiras vai esperar? Mas na primeira final do Paulista. Pois é, mas pouco. Esse moleque já mostrou muita coisa. Ele precisa ganhar uma sequência maior. Ainda mais que você tem ainda a ausência do Dudu. E se tratando da molecada da base, eu acho que o Abel ele prefere mais jogadores prontos, preparados, como ele falou na temporada passada, do que dar vantagem para esses meninos ganharem uma rodagem. Meu ponto de vista aqui é o seguinte, gente. Enquanto tem time, não é uma provocação, é uma realidade. Não estamos aqui para falar obviedades. O que você vai comparar agora? O negócio é o seguinte, gente. Tá enrolando. A gente tá enrolando. É a cadeira do Ulisses. A gente não tá aqui para falar obviedade para quem tá assistindo. Então eu vou falar o papo reto. Enquanto o Palmeiras pega um jogo contra uma potência do futebol argentino, que é o São Lourenço, fora de casa, com um monte de moleque da base, com um time praticamente reserva, que o foco é o Campeonato Paulista, outros times jogam a Série B da Libertadores, que é a Copa Sul-Americana, fora de casa, contra um time muito mais fraco, com um time titular, e não ganha também. Então acho que os rivais têm que baixar um pouco a bola para falar do Palmeiras. Mas você criticou o Palmeiras ou você Vai, bora. Quer responder a ele? Você quer falar com ele? Eu confesso a você, não vou nem responder pra ele, ele não tá bem cidadão para responder. Tem umas 3 semanas que argumento, ele deve ter uma nave na cabeça dele, alguma coisa na cabeça desse cara que não tá funcionando. O Atlético tá em que competição, só pra saber? Primeiro, eu vou fazer uma ressalva aqui. O Atlético Paranaense, esse time. Da competição. Eu vou fazer uma ressalva, eu fiz algumas anotações aqui. Que bom, Viúva eu gosto Negra. quando você é analítico. Eu tô assim, agora esse ano eu tô diferente. Fiz algumas anotações aqui pra Viúva Negra. Não sei por que dia do aniversário. Mas deixa pra lá, isso aí é outra história. São coisas que cada um interpreta. Um time ontem que tem um goleiro de 37 anos arrebentando, sinal de quê? Tá todo mundo trabalhando bem a parte Que física. o time jogou mal. Primeiro, o time jogou mal. E o Lomba jogou bem. É um goleiro que você pode escrever. A resposta foi ótima. Não, foi ótima. O time jogou 37 anos. 37 anos. O cara tá bem por quê? Porque tá trabalhando na parte Calma aí. Porque o Botafogo ontem perdeu de 3-1 com o Baca com 37 anos fazendo 2 gols no Newton Santos. E o goleiro? Olha o Gatito. etaísmo. Quantos anos tem o Gatito? Tem experiência que tem o Gatito. No mano a mano fica difícil, Bibina. Só que ontem o Palmeiras não perdeu porque o juiz não quis dar um pênalti do Rony e o Lomba foi o cara do jogo. Essa é a narrativa que tem que ser feita aqui. Não colocar um monte de fantasma na cabeça como tem esse menino. Gatito tem 36 anos, a produção informa. 37, vai fazer esse ano. E o Fábio foi campeão da América com 42. Tá aqui, eu tenho 46 ainda. O Fábio foi campeão da América com 42. Agora mais uma coisa para meus amiguinhos aqui, depois vocês ficam debatendo aí. Eu vou ficar debatendo depois. O empate pro Corinthians, nossa, perdeu 2 pontos. Ele acabou de fazer 36 no dia 29 de março. Agora o empate pro Palmeiras ganhou. Vai ser diferença. Vocês estão de brincadeira. Eu falei pro Denilson, é a circunstância que a gente analisa. E na segunda-feira, o pior ainda, o Santos ganhou de 1-0, mas perdeu. Como perdeu se ele ganhou de 1-0? Aqui tem coisa que a gente não consegue escrever. Como é que é, Chico? Esse é o Sgarbi. Então é isso. Só pra resumir o que vocês falaram aí, porque muita besteira, tudo junto. Everton Guimarães, me socorre, Everton. Olha... O Ronaldo tomou o mesmo remedinho do Ulisses. Foi do Capelanes hoje. Deixa eu falar de Isso, viu? Ô, Everton, ajuda nós aí. Ei, Everton. Esse cara tá xarope. O Sgarbi quer falar. Ô, Renata, eu preciso que o pessoal da operação aí coloque ao meu lado Sgarbinho e Ronaldo, por gentileza.
Eu não estou querendo causar cisânia, eu não estou querendo trazer problema e discussões mais acaloradas ao programa, porque nós estamos vivendo um momento muito bélico, turbulento, e eu acho que precisa dar uma leveza ao programa, e nada mais leve que o Sgarbi, né? Para trocar uma ideia com o Ronaldão sobre algo que o Sgarbi destacou agora há pouco aí, que me chamou muito a atenção. O Sgarbi agora há pouco disse que impressiona. O Sgarbi, aliás, eu preciso descobrir de que lado ele está, né? Porque é impressionante como ele fica enchendo a bola do Palmeiras, do Santos aí o tempo todo, e ele só não enche a bola do Corinthians. Então, qual que é a minha dúvida? A minha dúvida é, ele disse agora há pouco aí assim, ó, a camisa do Palmeiras, impressionante como a camisa do Palmeiras pesa demais e tal. A pergunta que eu te faço é a seguinte: a camisa do São Paulo, não preciso nem falar, né? Que é uma camisa mundialmente conhecida e muito pesada. A do Santos, meu Deus do céu, é o Santos de Pelé. O Palmeiras hoje, para mim, é a grande referência do futebol sul-americano. Grande referência. O Palmeiras consegue o que consegue, chegar, disputar títulos e ganhar títulos, porque tem um treinador excepcional, mas porque tem uma estrutura por trás do treinador que é invejável. A pergunta que eu te faço é a seguinte: e a camisa do Palmeiras, e a camisa do Corinthians pesa na Libertadores? Responde sem titubear. Irmão, camisa do Corinthians não pesa nada na Libertadores, você sabe disso, HG. Já te contei a história até da azeitona da pizza ali, esquece, irmão. Não pesa, não pesa. Ronaldo, ele esqueceu o último campeão mundial dessa brincadeira, dessa bagaça aí, o último time que ganhou essa competição também invicto. O senhor esquece, mas o senhor é novo, o senhor vai aprender ainda. Você pergunta pra aprender. O Everton, você pergunta pro Ronaldo o que é Libertadores, ele tem que abrir o dicionário ali e achar o significado. É só você ver quem ganhou isso aí, o último invicto. Vai lá ver quem ganhou a Libertadores, time brasileiro, o último invicto a ganhar essa bagaça. O senhor não acompanhou. Bagaça? Então, o senhor não acompanhou essa bagaça, então o senhor não sabe o que é, porque o senhor já tá aqui brigando com a Sul-Americana e comemorando o título pela metade. Vocês jogaram só meio tempo quando ganharam. Você sabe como provocar o Ronaldo, hein? Não tem como. O Ronaldo, ele cai na pilha fácil. Dedê, você só fica rindo, Dedê. Agora aqui o programa tá ensinando a gente que perder não é perder, que empatar não é empatar e que ganhar não é ganhar. Vocês estão de sacanagem. Não, o programa mostra as circunstâncias de uma vitória, de uma derrota e um empate. Aliás, vitória até agora ninguém na Libertadores. Por que o resultado do Palmeiras é bom e o do Flamengo é ruim? Eu tenho um palpite que é o mais óbvio de todos. Você sai à frente e toma um empate. No caso do Palmeiras foi o contrário, né? Com o adversário com 10. Esse é o fato, para mim, vai acrescentando. Primordial. E é o São Lourenço e não é o Milionários, né? Vai acrescentando. E o Flamengo tinha muito mais titulares em campo do que o Palmeiras. Então, são alguns fatores. Mas... Resultado frio, empatar fora de casa, é a mesma Falamos, coisa. Inclusive, isso nos últimos dias aqui, né? São as circunstâncias, né, que levam a essa conclusão. Mas vamos lá. Vamos olhar para o jogo todo e para o planejamento para esses 3 jogos. Quando acaba o jogo de quinta-feira à noite, o Veiga sentiu e o Henrique idem. O que teria sido, a meu ver, mais correto? Ter feito uma mescla dos seus jogadores principais, por exemplo, Veiga e Henrique não teriam jogado domingo contra o Santos na Vila e teriam se tratado para jogar hoje, ou se não desse, beleza, para domingo, que é onde o título vai ser decidido no Allianz Parque. A partir do momento que o Abel admite isso, olha, se calhar, acho que a gente deveria talvez ter dado uma mexida no time no jogo de domingo, ele valida a minha observação. Não é uma tese. Tese é um negócio bem diferente. É a minha observação do time que entrou domingo, cozinhando o jogo, para ver se levava o 0-0 da Vila. E acabou tomando gol e jogou muito mal. Essa é uma questão. A segunda questão. Numa estreia de Libertadores, eu, Paulo Massini, vocês vão me ouvir, até quando eu for para outra vida, neste programa eu vou vir aqui e vou ficar falando. Jogo de Libertadores, não se rifa. Jogo de Libertadores. Para ganhar a Libertadores, você tem que pensar em tudo. Cada milímetro é importante. Qual é o tempero que vai na salada? Como que você vai viajar? Qual é o trajeto? Onde você vai dormir? Como está o adversário? Olha o estádio lotado com um time eliminado no Campeonato Argentino, no grupo dele, não tem mais chance. É um monte grande, né? Exato. Então, cara, você tem que pensar tudo isso. Quando você coloca no papel e troca 10 praticamente jogadores, né? Você pode considerar ali que o Gomes é titular do time, mas está voltando de lesão, que é um outro risco.
você pode colocar que o Rios entra sempre no time, às vezes é titular, você troca 9 jogadores. Você faz uma linha com Vanderlan de terceiro, Caio Paulista pelo lado esquerdo, Lázaro como meia, e aí para mim a grande assim, o que me deixa mais assim espantado é ele escalar o Breno Lopes e o Lázaro para formar um quadrado no meio campo. Então você tinha o Rios, o Gabriel Menino, que parecia que estava no sub-15, e os 2 meias, o Breno pela direita e o Lázaro pela esquerda. Até os primeiros 10 minutos funcionou, porque os dois estavam jogando como ele previu, nas costas do sistema de meio campo do São Lourenço. Então, eles várias vezes apareciam entre o meio campo e a linha defensiva do São Lourenço. Só que quando a bola vai para o Breno Lopes, é a mesma coisa que você me propõe um regime alimentar. Amanhã eu começo, amanhã eu tento, amanhã eu faço. O Breno, ele precisa jogar lá na frente. Como diria Adenor, nosso Tite, o Breno é um jogador terminal. Ele termina bem às vezes não termina tão bem. É o cara do sprint, da correria, para entrar no segundo tempo. Que é a mesma do seu Adenor também. O Abel não ia colocar o Rômulo acabando de chegar no jogo de ele ia agir dessa maneira. Beleza, ele ia improvisar o Breno, mas não ia colocar o cara. O Rômulo eu não discuto. Agora, o campo mostra o seguinte: depois que você toma 1-0, na bola parada, no jogo aéreo, esta criatura que aqui está, eu não sou engenheiro, de obra pronta menos ainda. Eu falei aqui ontem, esta linha de ataque é muito baixa. Breno, Rony, o próprio meio campo, o Menino, esses caras, mas você não está falando dos zagueiros, porque esses caras é que marcam a bola parada. Lopes marca a bola parada. Entendeu? Exato. Então, você teria o Luan, né? O Luan ao lado do Gomes e do Naves, que é um baita zagueiro. Você teria no meio o Aníbal, que conhece tudo que está acontecendo. Que marca mais do que o Rios, mais do que o Menino. E é bom na bola aérea. E o Flaco na frente, ao lado do Rony, porque os zagueiros do São Lourenço são muito lentos. E, bom, beleza, o que eu não contava? O Palmeiras tem um jogador precioso, que é o Luiz Guilherme, que tem 17 anos. Ele vai, volta, aparece, sai. Igual televisão antiga, sabe? Lembra que tinha a imagem? Você mexia lá, sumia, fantasma. Isso, põe o bombril. Aí a tia sobe no telhado. Tia, mais pra direita, mais pra esquerda. Agora para aí, não mexe. É o Luiz Guilherme nesse início de temporada. Mas ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Então, quem deveria ter entrado na vaga do Breno para ser os 2 meias era ele e o Lázaro. Não põe. Entendeu? Sabe assim, me parece, é mais que teimosia. Entendeu? Porque teimosia, cara, uma hora você se convence. É uma convicção que só ele tem a respeito disso. Fora isso, eu estou dizendo que é para mandar ele embora, nada disso. Nada disso, é outra discussão. O cara, quando está muito tempo num trabalho no Brasil, quando ele erra, o erro fica grande. E quando ele acerta, é comum, é natural. Tá aí, é o cara, sabe? Fica no comum da coisa. E o segundo tempo foi um Palmeiras bem melhor. Bem melhor. Então, quando ele entra faz o meio campo com Aníbal e Rios. Aí ele põe Lázaro mais aberto do lado esquerdo. Volta para a linha de 4 com o Piquerez fazendo o terceiro na saída. Coloca o Piquerez, que dá mais força do lado esquerdo. Abre o Luiz Guilherme do lado direito e espeta Rony e Flaco. O Palmeiras manda praticamente no jogo. É óbvio que o São Lourenço teve 2 chances no contra-ataque e assim normal seria, né? Você se manda para frente e vai dar espaço. Os jogadores estavam no mano a mano, 2 contra 2. Uma foi na trave, a outra o jogador chutou lá na Casa Rosada. É isso. Agora, o Palmeiras poderia ter feito o gol de empate e a virada antes desses 2 lances. Teve 2 vezes com o Rony, teve uma bola da trave do Flaco. Então, melhora muito a produção do time. E era isso que eu estava esperando nesta programação para esses 3 jogos. Né? Que se o Palmeiras tivesse com o seu time mais inteiro, o Hendrick, o Veiga, todo mundo jogando bem ontem, o próprio Luiz Guilherme, o Palmeiras teria saído da Argentina, tenho certeza, com um resultado ainda melhor.
Então, você em momento algum, desde primeira vez que a gente soube que o Abel mandaria um misto ou reservas, se apegou ao resultado. A gente precisa ser justo aqui, você sempre falou, é a escolha, desempenho, a opção feita e tudo mais. É evidente que tem um título pela frente, né? Que aí sim você minimiza o valor, mas é um clássico, enfim, é o Santos, né? Agora, o resultado em si, o Raí me mandou aqui um histórico dos brasileiros, que afinal de contas ganharam as últimas 5 edições, e nas últimas 3, ano passado, o Flamengo estreou com derrota diante do Alcas, o Inter empatou em Medellín contra o Independente, Palmeiras perdeu para o Bolívar, o Atlético empatou com o Aliança Lima no Peru, e o Atlético Mineiro, que foi o único a jogar em casa, porque vinha da pré, né? Ficou nos potes ali, perdeu para o Libertad do Paraguai. Depois, os 2 Atléticos se classificaram, né? Na chave, mas, quer dizer, também foi uma rodada com tropeços. 2022, Corinthians perdeu para o Always Red fora, o América e o Fortaleza perderam em casa, o Atlético empatou com o Caracas na Venezuela. Em 21, o Inter perdeu fora, o Galo empatou na Venezuela, eu lembro de ter transmitido esse jogo, o Santos perdeu para o Barcelona de Guayaquil aqui, e o Fluminense empatou com o River. Claro que são adversários diferentes, você tem tamanho de adversário, o River Plate empatar, embora tenha sido no Rio, não é um desastre e tudo mais. Mas a gente tem direito de considerar um tropeço esse resultado do Palmeiras? Não, Palmeiras não acho. Eu acho que o Mancini está só pontuando qual seria a melhor estratégia para a semana, né? Poderia ter sido uma outra estratégia. Eu acho que nesse compilado de resultados, alguns são muito difíceis de reverter. Aquele cara que perde em casa, é o Botafogo, a gente vai chegar lá. Aí é quase desastroso. Você falou do Atlético, o que o Atlético Mineiro, ano passado, perdendo o Libertad em casa, precisou remar para se classificar. É meio que quando você perde, você já sabe que você precisa da 6ª rodada. É impossível você classificar antes da 6ª. Classificar antes. Não tem jeito. Então o Botafogo, lamento, vai ter que fazer coisas inimagináveis. Se der tudo certo é na 6ª. Talvez aquele olho do Tex, como é que olho no céu. O olho que vê tudo, tal, aquela coisa, tal, ele tenha que trabalhar para o Botafogo. O Galo chegou ano passado a uma situação de ter perdido para o Furacão em Curitiba, depois, e está virtualmente eliminado, e aí existe a troca, né? Vai buscar o Filipão. Isso. Nos 3 últimos jogos da fase de grupos, ele foi praticamente perfeito, mas tudo com drama, gol do Igor Gomes, bacia das almas. É bacia das almas, Botafogo bacia das almas. Palmeiras não, Flamengo não, outros que empataram fora não, o Grêmio, a gente falou, perdeu fora, mas também vai ter que remar, porque depende muito da questão do grupo, né? E os grupos em que os brasileiros estão situados nessa etapa, talvez com exceção do Fluminense e um pouco o Flamengo tem a viagem para La Paz que é incômoda. Fluminense não, foi a distância maior ontem. Fluminense empate é bom, muito desfalque, a gente vai chegar no Fluminense. Palmeiras eu acho que para resultado, tranquilo, não é nenhum problema. Pelo contrário, empatar contra o São Lourenço na Argentina é ok, levando em consideração que desses brasileiros só o Botafogo estreava em casa, o Atlético vai jogar fora, hoje o São Paulo também. Então, eu acho que a questão que a gente está pontuando é como ele fala, teimosia, as preferências do Abel em determinadas situações que a gente já sabe que elas vão acontecer. Quando o Massa chegou aqui e falou ontem, eu tenho certeza, convicção que vão jogar o Aníbal, o Flaco e o Luan que foram lá. Por que eles foram lá e o Piquerez? Não iam jogar. Eles foram lá mesmo, os argentinos não iam jogar. E ele fica louco, né? Fala, não é possível. Não jogaram, não teve misto, teve reservas inteiro. Até eu ia fazer uma pergunta. Pelo que foi ontem, alguém que não jogou na Vila ganhou espaço pro jogo? Não. Ninguém, nem o Gomes? Não vai deixar. Nem o Gomes. O Luiz Guilherme. O Vanderlan não vai jogar? Pra mim seria o Luiz Guilherme. Os caras saíram os dois lá até o Vanderlan e o Caio Paulista saíram numa leva só, meu. Saíram no mesmo momento. Mas não é porque... Porque às vezes um jogo te traz alguma coisa. O jogo trouxe duas coisas. O Lomba e o Piquerez. O Piquerez com moral. Feliz ano novo, querido. Ó, abri a champanhe pra você, valeu. E a questão do Luiz Guilherme. Não vai pôr. Não vai pôr, vai ser o time que jogou Não é o que eu queria. O que eu queria é que ele mudasse o modelo para domingo. O que aconteceu domingo na Vila? O Santos com 4-2-3-1
2 volantes e os 3... Fala nesse sistema que eu não gosto muito, mas vai. Não, vai lá. Os 3... Não duram com essa porra. Os 3 meias. Os 3 meias. O Otero, por dentro o Juliano, pro lado esquerdo o Guilherme. O que acontecia? No começo do jogo, os primeiros 5, 10 minutos, estava tudo certo. Quando o Santos percebeu o que estava acontecendo, o que ele fez? Ele adiantou os 3 meias e jogou os 2 volantes do Palmeiras lá para trás. Pronto, o Palmeiras morreu. Não tem saída de bola e o gol no segundo tempo sai numa saída de bola errada do Murilo, uma cascata de erro, um monte de erro, sai o gol do Santos com mérito. Uma infiltração do Otero que é baixinho por trás. Ali, exatamente, também é essa. Então o que eu gostaria, na minha ideia, é que ele colocasse o Luiz Guilherme no time, entendeu? E jogasse com 2 volantes, Aníbal e Zé, Hendrick por dentro, Veiga e Luiz Guilherme, ou Veiga e Rony, ou pode colocar o Veiga na esquerda, o Luiz Guilherme na direita e o Flaco na frente. Mas, sincero e honestamente, ele não vai fazer isso. Ele vai colocar talvez um terceiro zagueiro de origem, talvez o Gomes, passa o Luan para a direita, joga com os 3 zagueiros. Isso poderia ser. Porque já jogou ontem, parece que não comprometeu, né? Então acho que talvez ele recupere o trio defensivo com Gomes, Luan e Murilo, mas não vai mudar o modelo, ele gosta disso, é assim que ele pensa o jogo. Vai abrir Mike e Piquerez, do mesmo jeitinho, os 2 volantes, Veiga, Hendrick e Flaco Lopes. É isso que eu espero. O jogo mostrou o quê? Luiz Guilherme Lomba fez uma grande atuação, o Naves fez outra grande atuação. Se ele não quiser jogar com o Marcos Rocha pela direita, pode pôr o Naves, mas ele não vai pôr. Eu estou falando o que eu vi. O que ele vai fazer, ele não vai mudar. Entendeu? Talvez ele mude mais pra frente, num jogo que não é uma final, durante o Campeonato Brasileiro, não, mas quando sair o Hendrick. Eu estava fazendo as contas aqui, de hoje, incluindo a final, né, do Paulistão, jogos que ainda não estão definidos de Copa do Brasil e a tabela do Brasileiro, até a primeira semana de maio serão 8 partidas. Então, é impossível que ele não repita esse time em alguma situação. Não, por exemplo, o jogo quarta-feira contra o Liverpool já vai ser outro. Vai ser bem mexido. Mas não vai ser o mesmo. A pergunta do Arnaldo é boa. Se alguém aí deixou uma semente plantada, alguma coisa para domingo, porque às vezes a gente já viu isso no futebol muitas vezes, né? Tem um caso, pelo menos para mim, histórico ali tem derby domingo, sábado, reservas, porque quarta tem a final da Liberta. Entra um tal time reserva e um tal de Romarinho. Ele faz os 2 gols, o Tite não tem a menor dúvida. Corta o William, que hoje é Cebolinha, mas na época... Hoje é Bigode, mas na época era o William. Corta o Cebolinha para pôr o Romarinho no banco, porque o cara fez 2 gols ali, tem alguma coisa acontecendo. Aí o cara vai, entra, bombeiro e faz o gol. Então a pergunta é boa, porque jogos assim normalmente... Por vezes é isso que acontece, o campo, né? O campo manda. Então... Mas eu acho que assim, o Palmeiras você falou nessa situação que outros vão viver também, né? O Palmeiras ainda tem o estadual. Flamengo, Grêmio, Galo, Atlético Paranaense, né? Os finalistas. A gente já viu agora, enfim, saiu a tabela do Brasileiro. Então, a tabela do Brasileiro, a gente reclamou tanto, mas depois eu fiquei olhando, pensando, era muito difícil de ser elaborada, porque como tem muito time brasileiro em competição sul-americana, um joga terça uma semana, depois o outro joga quinta, o outro tem que ter 72 horas, o outro além da questão da televisão, você tem que fazer um monte de coisa. E ninguém vai conseguir jogar com o mesmo time nas 2 competições, é impossível. Ou numa mesma semana 3 partidas seguidas, esquece. E aí a gente está tentando ver, em relação ao Palmeiras, como pode ser o Palmeiras pós-Palmeiras. Cara, é inegável. A mescla, o Palmeiras hoje tem um elenco muito melhor do ano passado. Muito melhor. Isso eu não tenho... Eu acho que o reserva inteiro do Palmeiras hoje, então a gente pega o reserva que foi para La Paz, contra o Bolívia. O reserva que jogou contra o São Lourenço é uma outra conversa. É outra conversa. Agora, pegar o reserva inteiro, lembra vocês, é uma coisa que você precisa relativizar. Vejam como melhorou a produção dos reservas no segundo tempo, quando você coloca Luan, Piquerez, Aníbal e Flaco. Você coloca 4 jogadores, muda a concepção. Melhorou o Lázaro, o Luiz Guilherme entrou bem, o Rony cresceu, entendeu? Agora, tem alguns jogadores que são condições assim, que são, como diria o Macri, né, imexíveis.
no time do Palmeiras. Magri, né? O Macri é argentino. O Magri. O Magri, lembra ele? Presidente do Sindicato dos Eletricistas. Esse é o Magri, Magri, imexível. Exatamente. Então, assim, virou ministro, né? Virou aí. Acho que ele inaugurou talvez essa coisa. Hoje que a gente vê essas ondas de pets, né? Cuidados de cachorro. Lembra que ele levou o cachorro pro cabeleireiro, com o ministro? Abriu um campo de trabalho. Exato, fácil. Exatamente. Parabéns ele. Então, voltando, por exemplo, o modelo com os 3 atrás. Pode ser o Rocha, pode ser o Piquerez do outro lado, pode ser zagueiro de origem. O Mike na direita, ele não abre mão. O Hendrick não tem como abrir. O Flaco, a gente viu ontem a qualidade dele. É um jogador que está muito grande. Não é? O cara entrar numa Libertadores com a personalidade que ele entrou, é outro jogador, não é mais aquele que veio lá com sangue hondurenho. Ele tá com sangue argentino, fizeram a transfusão no homem. Tá lá. Você tem o Veiga, que ele não vai trocar. A máquina aí pro Fausto Vera, então. Pois é. Aníbal e Zé. Não vai trocar. Então, falta muito pouco. Vai ter o quê? Você tem margem para trocar um jogador? Aliás, o Cantillo jogou bem. Jogou bem o Cantillo. Vai falar disso depois. Contra o Botafogo. Assim, sinceramente, eu achei um baita resultado, gente. Eu vi o palmeirense dando uma reclamada, não é possível. Eu acho que eu vivi outro mundo. Eu também achei. Eu acho que eu vi. Foi bom. Isso é Sul-Americana? Não. É Libertadores. São Lourenço. Era o Racing do Uruguai? Não. Era o São Lourenço del Magro. Era o estádio vazio como o Montevidéu? Não. Era o Noivo Gasômetro lotado. Era o time titular do Palmeiras? Não. Você respirou um monte de gente para uma final. Cara, não é possível, velho. Mas a baliza do Palmeiras está alta. Mas o Ricardo Lima está aqui com a gente. Hashtag G4. Tem toda a razão, velho. Ele vai nessa linha e ele dá uma provocada no Massa aqui, tá? Se o Palmeiras, sobretudo o Abel, não sabe fazer planejamento e tem ganho tudo, imagino se contratasse você, Márcio, porque realmente o resultado, se tivesse perdido, eu entendo, perfeito, a tua análise para mim tem todo sentido. Você está falando de preservar jogadores, de escolher competições. É que a análise do Márcio é mais macro da coisa, assim, o negócio da estratégia que pega muito peso de cada campeonato. E eu sei que o torcedor hoje está olhando nesse viés. Ele falou, mas vamos lá, empatamos com os caras, meu. Como é que pode ser ruim? Não é isso que você está dizendo, né? Mas o resultado grita. Se perder para o Santos, por exemplo, com o time principal, vai dar um nó maior ainda, porque preservou e perde o título. Então, assim, eu acho legal, como é o nome, você lembra dele? Ricardo Marques de Lima. Olha, Ricardo, eu não tenho a menor pretensão de ser planejado, de planejar alguma coisa. Minha vida mal dou conta. Mas eu não posso chegar aqui, sentar e só bater palma para as coisas boas que o Palmeiras mostrou nesses últimos 3 anos, 13 finais, 9 títulos. Se eu ficar só assim, né, igual a inteligência artificial, legal, foi bom, resultado bom, ganhamos. Porque não foi tem bom. Coisa só perfeita. Olha só. Claro. Cara, me cabe ter um olhar mais abrangente, mais que profundo. É o papel da imprensa. É claro. Mais profundo sobre o tema Palmeiras. É para isso que me colocaram aqui, nesta cadeira. E outra, Ricardo, você imagina um clube tem 1000 funcionários, 40 departamentos. Alguém acha que só tem gente perfeita em todos os departamentos do clube? Claro que vão acontecer erros. É uma coisa que adianta. Quando lá para trás, quando eu fiz naquele Palmeiras CRB lá, lembra que teve por murchado? Eu fiz um vídeo lá no canal Raiz e falei, olha, vocês estão malucos, esse treinador é muito diferente, ele é muito bom, tem que manter o trabalho, tem que deixar, é um dos mais assistidos, aliás. Aliás, o tema do vídeo é a burrice é uma escolha. Agora, na construção, na construção do trabalho... Não é para todo mundo, mas eu entendo. Na construção do trabalho, gente, é preciso apontar o que, na minha visão,
poderia ter sido feito diferente. Apesar do resultado suado, do empate fora de casa, um ponto conquistado, a análise foi bem positiva, principalmente do técnico Abel Ferreira, né, que colocou esse time alternativo para jogar, tendo mais opções, descansando seus titulares, pensando nessa grande final contra o Santos no domingo. Ele mesmo falou após a partida, né, que durante o jogo ele pôde fazer algumas observações, elogiou inclusive alguns garotos, né, eu vi inclusive a Mari Pereira falando sobre essa média de idade, e é bem verdade, colocou os garotos para jogar, mas também pôde observar quais serão e quais poderão ser as suas opções para o restante da temporada, já que agora sim começa a temporada de fato do Palmeiras, agora sim pé direito, né, começando nas competições também internacionais, o foco do Palmeiras em busca de mais um título também. Alguns desses garotos que ele elogiou, por exemplo, o Lázaro, que só havia sido titular com o Palmeiras uma única vez nessa temporada contra o Botafogo de Ribeirão Preto e pôde ter ontem a oportunidade, chamou a atenção do técnico Abel Ferreira, assim como o Luiz Guilherme. O Abel ainda brincou na coletiva, falou que valia também um puxão de orelha pelo último lance ali do Luiz Guilherme, mas que ainda assim está valendo. Pra gente ter uma noção desse time do Palmeiras de ontem, né, que também faltou um pouquinho de entrosamento, Caio Paulista, Breno Lopes, até mesmo Gabriel Menino não jogavam como titulares no time do Palmeiras desde fevereiro, ou seja, precisando também de ritmo, de rodagem, para também quando forem acionados pelo Abel Ferreira estarem em condições. O próprio Piquerez também destacou isso, né, esse elenco enxuto do Palmeiras. O Palmeiras vai ter muitas competições a disputar nessa temporada de 2024 e que o Abel precisa de todo mundo, por isso também é importante, quando puder, claro, entrar com esse time alternativo. Agora, todo mundo de volta, 4h30 da tarde, já tem treinamento aqui na Academia de Futebol, porque o foco do Palmeiras é totalmente na final contra o Santos no domingo, todo mundo de volta. O Abel poupou, né, alguns jogadores titulares, por exemplo, o Murilo ficou por aqui na academia, muitos deles, aliás. Hoje todo mundo de volta, agora à tarde, e aí sim, foco 100% em buscar o título e, claro, reverter esse placar. Se o resultado do empate foi bom fora de casa, agora dentro de casa é só o pensamento na vitória, Bruno. Boa, Duda, e a gente está vendo, e tem, claro, esse pensamento aí pela vitória na sequência, mas a gente estava calculando justamente aquelas duas derrotas, não é, Mari? Do Abel como visitante, né? Porque, poxa, em 22 jogos, só 2 derrotas. Cara, é puxado, tá? Isso como visitante. Como visitante, você perder 2 jogos numa Conmebol Libertadores, que é a coisa mais traiçoeira que existe, é a coisa mais comum você... E 14 vitórias, olha lá. É que a gente passou ali batido também, né? Porque fala ali, quando sai atrás no placar... Ele só perdeu uma. Ele busca o empate em 4 oportunidades e só perde uma, né? É. E ontem o Abel falou sobre essa força da equipe dele de não desistir, de a todo momento buscar mesmo, né? Pelo jogo, assim. Não, e só mais um ponto, eu tava lembrando aqui. São 2 derrotas, mas os empates também garantiram classificações. O contra o Atlético, o Mineiro pensando no Mineirão. Sim. Os empates também foram vitórias nesse contexto do Abel. E só lembrando as 2 derrotas, né? Contra o Bolívar no ano passado, na primeira rodada, e na semifinal de 2022. Pro 2022, Furacão. No primeiro jogo contra o Furacão. Só essas 2. Ontem foi de bom tamanho, então, esse empate? Eu acho que diante da circunstância, sim. É que a gente mostra a tela, a gente fala do Palmeiras, a gente fala do Palmeiras, do Abel, a expectativa é sempre por um desempenho, né? Mesmo trocando ali os jogadores... É um ritmo de jogo muito intenso, é muita entrega da equipe do Palmeiras, o trabalho do Abel é muito bom, então a expectativa sempre vai ser por um bom jogo. O primeiro tempo não foi legal, mas não dá para tirar o fato do entrosamento, assim. Tem um lance ali do Caio Paulista com o Vanderlan, os dois, né, caindo muito ali pela esquerda, e aí o Caio Paulista ele vai dar um passe que é muito bem pensado de ultrapassagem, só que o Vanderlan não vai. E aí a bola vai e sai pela linha de fundo. Então é entrosamento, assim. O time principal do Palmeiras, os caras se conhecem sem se olhar, né? O toque já acontece naturalmente. O entrosamento faz muita falta. E eu volto a lembrar da entrevista do Abel depois que ele consegue a classificação para a final do Paulista, quando é questionado, né? O que você faz para manter os jogadores com muita vontade de vencer? E ele fala, apresentando coisas novas para eles, né? Eu tento apresentar muitas coisas novas. Ontem me chama a atenção que ele joga um pouco mais centralizado, né, com o Breno e com o Lázaro. O Breno, na temporada passada, foi muito importante jogando pela esquerda, atacando por ali, né, sendo um jogador que enfim, de fora para dentro e vai muito bem. O Lázaro, no Flamengo, muitos momentos sendo esse homem da área, que recebe os cruzamentos, que ataca muito bem a área, muito próximo, inclusive, da pequena área. Então, eu acho que ainda tem isso, porque quando a gente olha os jogadores que atuaram ontem,
o que mais entende, o que mais participou do Palmeiras do Abel é o Gabriel Menino. Tirando o Gustavo Gomes. E o Rony. E o Rony. Eu me foquei mais mas ali no meio de campo só o menino. Porque você vai sentir falta desse cara que vai produzir, desse cara que vai encontrar o passe, desse cara que vai buscar, desse cara que vai ligar. Inclusive desse cara que vai acionar o Rony. Então o Gabriel Menino, ele dá aquele cruzamento para a puxada do Rony, que foi quase o gol de empate do Palmeiras. Mas o menino não foi bem. Então quando ele usa tantos jogadores reservas e que não atuam no Palmeiras constantemente, eu senti falta desse entrosamento, do cara que vai chamar a responsabilidade. E aí o Palmeiras sofreu no primeiro tempo. Então, e aí a gente tá vendo os melhores momentos, e aí não dá pra concordar com o Abel, que quando ele fala, não é, Donan, que só na jogada da bola parada é que o Palmeiras não conseguiu controlar o São Lourenço no primeiro tempo. Não, você deu muito espaço para contra-ataque, né? A gente vê um aí, né? Tudo aberto, e aí acho que é muito o que a Mário falou, né? Um Palmeiras modificado, né? Palmeiras tem diversos titulares ali, né? Focando muito na final do estadual contra o Santos. E aí você tem uma questão de falta de entrosamento mesmo. Só que eu acho que no contexto da partida, contra um adversário complicado, ainda tem um Del Valle também que vai ser um adversário muito difícil nesse grupo. O único time dessa primeira rodada é entre campeões, né? Sim. Os dois já venceram ali. Pegar o São Lourenço lá é difícil, assim. Pelo contexto, acho que foi um resultado positivo para o Palmeiras. O Palmeiras mostrou mais uma vez resiliência, mostrou mais uma vez essa competição, né? Acreditar até o final, teve chance até de virar. Essa bola que explodiu no travessão, mais uma jogada direta no contra-ataque dessa equipe do São Lourenço. O Palmeiras não convenceu, não esperava que convencesse, com um time tão modificado, mas conseguiu um resultado importante. Eu acho que de ponto positivo foi a entrada boa do Piquerez. Ele estava mal, né? Ele está abaixo na temporada, foi muito mal contra o Santos. O gol foi em cima dele, né? Gol em cima dele, assim, um erro básico dele, né? Que ele não olha para quem vem atrás, no caso o Otero. E ontem entrou bem no jogo, né? Um jogador diferente. Para mim é o melhor lateral que tem aqui no futebol brasileiro. É o cara mais consistente, equilibrado defensivamente, forte também no apoio, tem bola parada. Ele vai muito por dentro e o Lázaro espetadíssimo depois que o Piquerez entra. E que até o Abel falou, né, que o próprio Piquerez, no ano passado, colocou o sarrafo dele mais pra cima, né? Porque ano passado ele foi muito regular. O Abel falou que vai dar uma bronca no Luiz Guilherme. Tem que dar. É um garoto em formação, faz parte, né, do processo de amadurecimento dele, mas ele entrou bem no jogo, viu? Outro jogador também que eu achei que entrou incisivo, buscando o jogo. Talvez ele pudesse ter até mais minutos do que, por exemplo, o Breno. Sim. O Lázaro tá chegando agora, acho que merece também, mas o Luiz Guilherme, ele não parece que não tem tanto tempo quanto merece. Sim. Eu não sei se é questão de recomposição e por isso a bronca do Abel também, né? Pode ser. Às vezes o Abel segura um pouco mais, né? A garotada fez o mesmo com o Endrick e deu certo, né? No momento certo, o Endrick estava lá pronto para ser decisivo em Campeonato Brasileiro. Ô Duda, a gente tem feito a avaliação e comentado aqui, sempre levando em consideração o contexto das equipes. E o contexto do Palmeiras está naquele de decisão de campeonato estadual. Então, até que você entende que a cabeça, o foco, até as peças principais não estão na estreia da Conmebol Libertadores. Eu acho que esse é o jogo que permite a gente avaliar 100% o resultado e não necessariamente a atuação, né? Às vezes a gente fala aqui, os nossos comentaristas, de não... A gente tem que falar sobre tudo, não comentar só placar. Eu acho que esse jogo permite comentar o placar, né? Totalmente, Mário. O próprio Abel fala sobre isso, né? Desse empate, dessa entrega dos jogadores e de que, de fato, ele confiava nesse time reserva do Palmeiras ontem, que, claro, poderia ter saído com um resultado melhor no primeiro tempo, poderia, mas que ainda assim o empate está de bom tamanho, justamente porque o foco ali, talvez, claro, o Abel sempre fala em vencer e está correto sempre, mas talvez porque ontem não fosse exatamente a maior cobrança do Palmeiras, né? Quando o Abel coloca esse time reserva, é muito pensando mesmo em descansar o seu time titular e pensar nessa final que o Palmeiras precisa buscar e realmente dar ritmo, né, de conseguir colocar esses atletas e ver o que cada um consegue entregar. Ontem foi muito pensando nisso, né, necessariamente, não no resultado, vitória em si, mas no que os outros jogadores do Palmeiras, esses jogadores considerados reservas, o que eles podem entregar para o Abel ao longo da temporada, porque é isso, ele mesmo citou alguns casos de lesões anteriores, pode acontecer ao longo da temporada, ou mesmo ele pode, nas suas opções ali, sempre nas suas trocas, nas partidas, optar por outras peças e, claro, ontem ele aproveitou, já que tem esse foco na decisão, para rodar esse elenco do Palmeiras. Ele falou que é também uma gestão de energia, mas muito sim pensando nessa observação e nesses garotos que podem render. Ele citou também, né, ali o Vanderlan atuando em uma função que talvez não seja o habitual. Ele já tinha citado isso quando o próprio Vanderlan chegou, então também testando esses jogadores em outras funções
funções, o que eles podem entregar para o Palmeiras ao longo dessa temporada. O resultado foi importante, claro, um empate, 1 ponto fora de casa. Se fosse uma derrota também, óbvio, seria lamentado. Mas nesse caso o Abel estava muito pensando ali também no que os jogadores iam entregar dentro de campo e foi o que aconteceu. E ele estava aparentando muita tranquilidade e segurança nas escolhas dele, porque às vezes quando tem uma sequência de uma sequência de não de vitórias, às vezes o técnico está incomodado. Sim. Não é o que ele tem demonstrado, Ele né, tem Mari? muita convicção no planejamento, né? Na equipe dele, assim. É um Até trabalho. a gente, né, Mari? Até a gente, assim, a gente não Claro, consegue chegar. não dá É pra diferente. questionar. É muito diferente a avaliação que a gente faz de um Atlético Mineiro que estava oscilando no início da temporada com o Filipão do que o Abel. A gente tem até mais dedo pra falar, porque o cara já provou que ele consegue encaixar isso no. Olha o brasileiro do ano passado. Ele tem Foi lá muita e buscou. convicção. E para quem assiste, para o torcedor, enfim, né, é um único jogo que o time tinha que ganhar, que o time tinha que desempenhar. Para eles, não. Para eles é uma avaliação de uma temporada, para eles é a avaliação de você realmente observar esses atletas, de você já pensar numa próxima formação, num próximo confronto. Claro que eles estão focados ali, mas o Abel já identificou. No domingo eu tenho uma final importante, então talvez se eu colocar o Lázaro desse jeito, ou se eu entrar com ele, ou se eu já me dá uma outra opção. Imagina, o jogo Não, mas não agora é a resposta exclusivamente. tem que ser dada no domingo, porque a gente está entendendo o planejamento dessa semana. A gente está compreendendo e estamos concordando com ele, certo? Sim. Mas agora tem domingo, não vai ter desculpa, é isso? Eu acho que tem que dar uma resposta no rendimento na Vila. Mas aí tem que ser campeão. Ele pode melhorar o rendimento, ser um jogo bom, empatar e perder o campeonato. Não, acho que o Santos Ser está muito campeão é bem, relativo, né? Sim, ser É, campeão isso pode que eu ser. tô falando. Acho que tem que dar uma resposta de rendimento. Na Vila não foi bem. Eu acho que a desculpa é isso. Se você entrar num ritmo mais baixo, Tá. se você cometer falhas. Como na Vila entrou com um ritmo mais Exatamente. baixo. Até o Abel, na entrevista ontem, perguntado sobre essa questão de ontem ter poupado, ele até mostrou um certo arrependimento de, na verdade, não ter escalado um time até mais alternativo contra o Santos. Ele falou. Sim. Talvez se eu tivesse colocado algumas outras peças na Vila, o time teria tido uma resposta... Entrou em outra rotação, né? Quando o Porque às Palmeiras vezes quem vem do acordou banco já de era reservas tarde. vem com uma vontade absurda também, né? De demonstrar. Mas isso a gente não viu ontem também, né? Não é que quem entrou ontem entrou Isso que eu ia comendo a falar, quem grama. que passou no teste aí de, Abel, que bom que você me viu jogando, que eu posso ser sua opção pro domingo. Alguém deixou algum recado? Ninguém deixa recado para incomodar a titularidade. Tá. Sim, isso não Porque, existe. por exemplo, o Lomba foi bem, mas ele não vai jogar no lugar do Everton. Exatamente. O Então, Rony assim, eu acho que foi bem, mas ele bem, não vai entrar no mas- lugar do Endrick. Exatamente. O Endrick Só não se entrar sai na do vaga time do até Flávio. ele sair do país. Você acha que... Mas acho que não, né? Só se ele optar por uma mudança ali de característica e colocar Rony e Endrick, por exemplo. Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas aí é uma alternativa de jogo. É, uma ideia diferente de jogo. Exatamente. Assim como tem o crescimento do Lázaro que ele está acompanhando. Então, acho que ele observa muito mais para ele ganhar algumas alternativas do que jogador que vai entrar e incomodar a titularidade. O que não deu certo foi a ideia do Vanderlan com o Caio Paulista. O Vanderlan ali como terceiro, né, zagueiro, não deu certo. Né? Ele pode ter treinado e executaram bem no treino, mas no jogo não deu certo ali o Vanderlan com o Caio Paulista. O time cresce muito depois da modificação com a entrada do Piquerez, né, que é o titular absoluto ali, pelo lado esquerdo. Por que eu não posso jogar os 45, a gente ganha o jogo? Se o importante é o jogo. Se o importante é o jogo de domingo. Mas por que eu tenho que jogar o segundo tempo? Mas talvez a intenção, se o resultado colabora... Então, mas a maioria não dá certo. Não ia entrar. Não, mas a maioria não dá entrar. certo. É. A maioria desse pensamento, se a gente vê, nós somos comentaristas, a maioria não dá certo. De 10 jogos, um dá certo. Os atletas que entraram, eles jogaram 30 minutos. Mas qual a diferença de 45 para 30, Veloso? Perdendo o jogo, você fica muito pior. Ele vai jogar no mínimo uma hora. Mas 45 minutos vai matar, Veloso. Eu acho que ele poupou os jogadores para o domingo. Mas depois você tem que botar os caras perdendo o jogo. Souza, o que você pensa disso e do que o Vitor Sérgio falou? Obrigado a TNT, hein? Normal é essa queda de rendimento do Palmeiras. O que está faltando, todo time passou por esse processo de mudança, né? De sequência, né? Ninguém fica, nunca vi no Brasil alguém ficar mais de 3 anos ganhando tudo. E o Palmeiras São Paulo foi assim. O Flamengo ficou quanto tempo ganhando tudo? 3 anos? 3 também? anos. 3 anos. O Flamengo ganhou 19, por exemplo, ele ganhou em 19, aí ganhou o Brasileiro em 20, não ganhou nada em 21, ganhou Copa do Brasil e Libertadores em 22, não ganhou nada ano passado. Então ele vai. O Palmeiras está sempre ganhando, né? Então esse ano você esquece, o Flamengo vai papar tudo, irmão. Mas assim, esse ano ninguém ganha do Flamengo do jeito que tá, meu irmão. O que é que o Flamengo fez? O Flamengo fez uma limpa. O Flamengo começou a trazer jogadores. Eu acho que está faltando isso
O Abel está contratando alguns jogadores, alguns jogadores... Acho que é jogador mais pontudo, né? Isso. Alguns jogadores não deram a resposta que o Abel espera e que o torcedor espera, mas esse momento de reformulação, esse time tem que ser agora. Porque se Vou você dar um perde exemplo esse do que você está time... falando. Será que o Flávio Lopes vai jogar muito no Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil? Acho que o Campeonato Brasileiro, Eu acho pra que mim, não, é o campeonato mais difícil que tem. Eu acho que não existe também. outro campeonato tão difícil igual o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, por isso que tem que ter jogadores É o meu medo com o Corinthians, velho. O meu medo com o Corinthians é esse. E pode ficar com medo, porque Mas esse tô ano mesmo. de reformulação Verdade mesmo, do tô Corinthians... falando sério. E eu vou te falar, e é uma coisa normal. É uma coisa normal. O normal é você chegar pro torcedor e abrir, ser claro. Não prometer coisas que você não vai... Deixa eu só mudar um pouquinho de papo aí. Tá, então o Palmeiras começou a jogar, começou a disputar a Libertadores, já começa bem. Se você for colocar aí os pingos nos is de acordo com o que foi o jogo e do que foi os times que entraram em campo, até que sai de bom tamanho, um resultado aí bom, empate. Agora o Santos perdeu de 1-0 ali, poderia ter empatado, seria melhor, mas visto do que foi o primeiro tempo, até que saiu no lucro. Então agora um resultado aí de um gol de diferença já leva para os pênaltis, ou seja, o Santos só perde o título se perder por 2 gols de diferença, né? Só perde no tempo normal, isso aí é praticamente um fato, né? Praticamente um fato. Então o negócio é fazer 2 gols no domingo e ganhar o jogo do Santos. E tem time para ganhar esse negócio aí. É só botar uma pressão, o Allianz Parque vai estar fervendo, entendeu? Vai estar lotado, fervendo e não tem o que fazer. O Santos vai entrar lá e vai sentir a pressão. É isso aí, ponto final. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal. Até o nosso próximo vídeo. Avante palestra!